Neste final de semana, nós teremos o GP Brasil de Fórmula 1 aqui em São Paulo, no Autódromo de Interlagos. E nesse vídeo eu vou contar a minha trajetória em 7 anos de trabalhos realizados no GP, de 2006 a 2012. Se você quiser saber curiosidades, eu vou contar algumas curiosidades bem bacanas dessa época toda aí, tá? Vitória do Massa depois do Senna, que foi em 1993, vitória do Massa em 2006. Então, se você tiver interesse e gosta de Fórmula 1, fica comigo até o final desse vídeo, que você vai conhecer as curiosidades do Ney Messi no GP Brasil de Fórmula 1. Antes de começar, eu quero deixar bem claro que todas as imagens que vão aparecer neste vídeo são de minha autoria. Eu não peguei nada da internet, não tem imagem de outro fotógrafo, nada. São todas fotos clicadas pelo Ney Messi. Olá, apaixonados por fotografia e por animais, eu sou o Ney Messi. O assunto de hoje é um pouco diferente. Temos muitos cavalos, claro, nesse vídeo também, que são os cavalos de potência dos carros de Fórmula 1. Mas, como eu prometi na semana passada, no vídeo da semana passada, eu vou contar um pouquinho da minha trajetória na Fórmula 1, que eu já estou devendo há muito tempo. Lá na minha apresentação no canal eu falei que ia falar sobre a Fórmula 1, e agora nada melhor do que na semana do GP Brasil de Fórmula 1. Eu vou contar então as histórias desde 2006, quando eu comecei a prestar serviço lá para o Grupo JF, para cobrir, para fazer a cobertura ali da parte do L ponto do Autódromo de Interlagos, até eu ser contratado para fazer o camarote da Santander. Eu vou contar toda essa história, algumas curiosidades bacanas de toda essa época. Mas antes eu vou pedir, como sempre, para você curtir o meu canal, curtir o vídeo, aliás, e também se inscrever no canal, poder compartilhar também esse vídeo, ativar o sininho, avisar os amigos, para as pessoas que gostam de curiosidades da vida do fotógrafo, também para receber dicas de fotografia, de regulagem, de equipamento, etc., como todos os vídeos em que nós publicamos aqui desde abril de 2021. Também, se você quiser apoiar o canal, eu deixo meu Pix aí, tá? Sempre em todos os vídeos, é livre, quem quiser que fique à vontade. Mas vamos ao assunto principal. Em 2006, eu fiz o meu primeiro... Claro que eu já tinha participado como espectador, fui assistir os GPs de Fórmula 1, outros GPs, mas nunca tinha trabalhado no GP. E em 2006, então, recebi um convite do Grupo JF para poder ficar na área de L ponto, cobrir ali a chegada dos helicópteros e das celebridades, naquela área ali do Autódromo de Interlagos. Quem já foi no GP sabe que o movimento de aeronave lá é enorme nos finais de semana de GP. Então, se eu não me engano, era a segunda ou terceira maior do mundo na época. Acho que perdia para Mônaco ou qualquer coisa parecida. Não vou afirmar, mas eu lembro de ter ouvido qualquer coisa disso aí na época que trabalhava lá. Mas o movimento de aeronaves é absurdo. Eu não vou colocar nenhuma aeronave, nenhuma foto de aeronave aqui particular, mas vou colocar algumas aqui dos helicópteros da polícia, tanto da militar como da civil, para vocês terem uma ideia de como era o trabalho, a chegada das aeronaves, as fotos das aeronaves pousando, as pessoas saindo, as celebridades saindo, muitas celebridades. Cheguei a fotografar lá pilotos da antiga, como o Emerson Fittipaldi, como Niki Lauda, e também outras celebridades como a Naomi Campbell, o Guga, outras pessoas que desciam ali, que faziam acesso pelo L ponto, além de, claro, os pilotos da época, o Kimi, o Vettel, o Hamilton, Rubinho, todo mundo, todos os pilotos que chegavam de helicóptero, a gente registrava. Então,
primeira curiosidade que eu vou falar para vocês sobre o GP Brasil é com relação à credencial de serviço. Muita gente acha que você tem uma credencial de serviço, você tem livre acesso a tudo lá dentro. Não é bem assim. Cada credencial dentro da Fórmula 1 tem o seu espaço para circulação. Se você tiver uma credencial de imprensa, uma credencial daquelas grandes que você vê, os repórteres hoje da Band que cobrem esse evento, aqueles crachás têm acesso à pista e outros locais. Mas o crachá e as credenciais que a gente tem é para aquele setor, e alguns setores, é claro, que você tem permissão de entrar. Então, o engraçado, a primeira coisa que eu imaginei quando eu chegasse lá, é que, por exemplo, eu poderia chegar a hora que eu quisesse no autódromo. E eu não sei se mudou hoje, porque faz muito tempo que eu não faço, mas na época as pessoas que fossem trabalhar no GP e que tivessem credencial de serviço precisariam chegar antes das 7 da manhã. Então, eu cobria na sexta-feira, no sábado e no domingo. Sempre antes das 7 da manhã você tinha que estar dentro do autódromo, senão você não poderia acessar mais. Então isso aí é uma curiosidade bem bacana, porque todo mundo fala, você tem credencial, você chega a hora que você quer, né? Beleza, o cara vai... Além de você ter o compromisso com o trabalho, não é bem assim, né? Você chega a hora que você quer, você tem que estar lá no momento já de cobrir a chegada no caso meu ali, a chegada dos helicópteros. Você tem que chegar bem antes também pela organização. Algumas pessoas têm acesso direto, né? Mas não era o meu caso. Normalmente eu tinha uma credencial como essa daqui, que eu tenho aqui, estou mostrando para vocês. Tá? Essa é uma das credenciais que eu tive quando eu fiz o paddock da Santander, que eu vou comentar um pouquinho com vocês também em 2011, mas são credenciais de trabalho, de serviço, então você precisa cumprir algumas normas, né? Outra coisa bem bacana, logo que eu comecei a fazer esses 7 anos de trabalho, é que eu sempre fazia a foto aérea, a foto de cima, do aeroporto, do heliponto, também da pista, das arquibancadas. Então, os fotógrafos tinham um rodízio, né, que acessava normalmente 2 fotógrafos por aeronave. As aeronaves de porta aberta, os helicópteros de porta aberta, sobrevoam até hoje, né, o autódromo para aquele clique das fotos aéreas do percurso. Bem bacana também. Isso não em hora de corrida. Na hora de corrida não acontece isso. Isso é antes da corrida acontecer. Então vocês podem notar aí algumas fotos que eu fiz da parte de cima. Muita gente me falou, pô, Ney, você ficar ali, a gente tá de cinto amarrado, é um pouco, para quem não está acostumado muito com o esporte radical, é um pouco estranho, mas dá para trabalhar bem legal. Tá? Nessa época eu tinha muito acesso lá dentro do autódromo, além da Fórmula 1, eu já fazia outras modalidades, né? Eu fiz turismo, fiz stock car, fiz moto velocidade também. Então eu tinha bastante, nessa época eu tinha bastante acesso ali a Interlagos nesse período. Então, além da Fórmula 1, eu fazia outros esportes, né? Cobria outros esportes também. Então, essa foi uma época bem bacana, porque eu gosto de automobilismo. Isso é um hobby meu, sempre gostei. Tanto hoje que estou com a camisa do Iron Man aqui, do Homem de Ferro, porque o Iron Man, o Homem de Ferro 2, o filme Homem de Ferro 2, o Tony Stark esteve em Mônaco. Para quem assistiu, quem gosta também de HQ, histórias em quadrinho, sabe que no filme 2 apareceu o autódromo de Mônaco nas filmagens. Então, isso daí é uma curiosidade minha aí que eu estou passando para vocês. Não tem nada muito a ver com o assunto, mas lembrei agora dessa questão. Então, para não deixar o vídeo muito longo, nós vamos falar sobre as curiosidades que eu separei, algumas curiosidades. 2006, 7, 8 e 11 foram alguns anos que eu tive algumas experiências bem diferentes, bem interessantes lá na cobertura dos eventos. Sempre, todos os anos é a mesma coisa, tá? Chegada de celebridade, chegada de helicópteros. Todos os anos eu fiz a mesma coisa, desde 2006 até 2012. Mas em alguns anos nós tivemos algumas coisas, alguns momentos bem interessantes. Em 2006, nós tivemos a primeira vitória de um brasileiro, que foi o Felipe Massa, depois do Senna, que ganhou em 93 no Autódromo de Interlagos. E esse ano de 2006
Também nós tivemos o primeiro piloto a correr com macacão verde, né? Ele colocou um macacão verde na Ferrari. Então isso aí era uma coisa que não se imaginava antigamente. Então ele correu, o Felipe Massa correu com esse macacão verde, tem algumas fotos bem bacanas disso, e né, com esse traje, e ele, depois então de tanto tempo, né, ganhou o primeiro GP dele no Brasil em 2006. Esse foi o primeiro ano que eu fiz, né? Então a turma até na época falava para mim: pô, você é pé quente, hein, Ney? Tanto tempo sem ganhar, primeiro ano que você trabalha aqui e a gente tem vitória do brasileiro. Aí foi bem bacana, até tem alguns registros da chegada dele, o pessoal com bandeira. Foi muito legal, ele praticamente dominou o final de semana inteiro, dos treinos, de tudo. E só a vitória dele então ali já foi muito marcante. Meu primeiro ano lá, consegui ótimas imagens dos carros também, porque a gente tem acesso, né, perto da largada, no S do Senna, por ter também o credencial do L ponto. Então eu sempre, na sexta-feira, quando o movimento é mais tranquilo, eu sempre ia até mais próximo da pista, fazia vários cliques, dava vários cliques, fotografei alguns abandonos, né, alguns perrengues, né, carro que bate lá nos pneus. O próprio Alonso, vamos dizer, num dos treinos, abandonou o carro e voltou a pé pro paddock, e eu cliquei bem de perto essa foto que vocês estão vendo aí. Essa acho que foi em 2011 já, quando eu fotografei para Santander. Então, algumas coisas bastante interessantes aconteceram. Mas 2006 eu separei para justamente relembrar dessa vitória. Nós temos aí em Interlagos 2 vitórias, né, do Fittipaldi, do Emerson, uma do José Carlos Passe, 2 do Ayrton Senna e 2 do Felipe Massa. Isso em Interlagos. E claro que as 2 vitórias do Nelson Piquet em Jacarepaguá. São as vitórias dos brasileiros no Brasil, né, na Fórmula 1. Em 2007, Massa também estava muito bem, mas o Kimi estava sendo campeão pela Ferrari neste ano. E o Massa não tinha chance de campeonato, mas ali eles começaram a fazer aquele jogo que a Ferrari sempre fez muito bem, né, que a gente acompanha, quem gosta de Fórmula 1 sabe, e o Massa chegou a liderar algumas voltas e tal, mas o Kimi ganhou essa prova e foi campeão então em Interlagos, claro que com o auxílio do Massa, a gente sabe disso, para justamente colaborar com o seu companheiro de equipe, né? Então 2007 foi uma coisa bem tranquilo, não teve grandes emoções, até porque a gente já sabia que dependia muito disso aí. 2008, eu vou falar 2008, depois já vou pular para 2011 para a gente encerrar o vídeo, porque em 2011 também tem bastante coisa interessante. Em 2008, para quem acompanha a Fórmula 1 e sabe, o Felipe Massa praticamente ficou 23 segundos com o título de campeão mundial na mão. Na época, a torcida era enorme, porque o Hamilton, né, que foi o primeiro título do Hamilton em 2008, precisava chegar em quinto, mas ele teve problemas no início da corrida. O final de semana também foi todo favorável ao Felipe Massa, mas ele teve alguns problemas, ele caiu lá para trás, chovia muito, teve muito problema de chuva. E o Felipe Massa estava liderando a corrida, estava com o título na mão praticamente. No final lá, nesse dia, eu consegui acessar uma arquibancada bem ali, onde está a foto que eu tirei e vou mostrar para vocês, na saída do S, na entrada da reta oposta. E uma coisa que me marcou muito é que ele passou, a gente tava, ali tem TVs, né? Algumas dessas arquibancadas tem algumas TVs. E ele passou, o Hamilton estava em sexto. E ele estava ganhando o título. E ele passou na linha de chegada, recebeu a bandeirada e veio lá comemorando. Aquela arquibancada parecia um terremoto. Todo mundo pulando, uma loucura total. Campeão, campeão, campeão. E quando ele fez o S, eu reparei que ele fez assim na cabeça, de dentro do carro. Estava assim, bem próximo do S, assim, na saída do S. E eu vi que ele fez assim. Só que a gente tava ali, todo mundo gritando, não entendeu bem a história. E na TV, algumas pessoas que estavam comemorando, de repente já mudaram, né,
o semblante porque viram pela TV que o sistema de televisão, na época acho que era a Globo que fazia a cobertura, saiu da equipe do Massa a Globo não, né? A Globo transmitia para o Brasil, né? Quem faz é a Fórmula 1 Manager lá, que transmite para o mundo inteiro. Mas saíram com a imagem da comemoração lá do Titone, do pai do Massa, da turma toda do Massa, e passou pro box do Hamilton. E aí sim, o pai do Hamilton, o irmão, aquela turma toda lá comemorando. E aí a turma achou, porque na arquibancada você não sabe muito bem o que está acontecendo, né? Não tem muita noção depois que começa a corrida. E aí descobriram que na entrada da junção o Hamilton conseguiu ultrapassar o Timo Glock, o alemão, e passou em quinto. E acho que por um ponto tirou a vitória do Massa. Isso foi um dos pontos aí desses 7 anos que entristeceu um pouco. Se em 2006 nós tivemos bastante alegria, 2007 também a alegria dele poder colaborar com o título, em 2008 realmente foi frustrante, porque foi uma vitória dele, né? A segunda vitória dele em Interlagos, só que com o título na mão por 23 segundos. Esses anos todos aí eu também consegui acompanhar bastante, né, da carreira do Schumacher, né? Fotografei ele também na chegada no heliponto, bastante imagens de carros dele tem bastante, do próprio Rubinho, né, com todas as suas participações, também o início da carreira do Hamilton, né, que começou lá e que foi campeão pela primeira vez, nesse caso que eu acabei de contar, do Vettel, que era o imbatível, o nome a ser batido mais ou menos naquela época, logo depois, também o surgimento desses pilotos, claro que do Alonso e outros mais, mas foi bacana também porque aqui no Brasil eu consegui pegar toda essa parte do surgimento desses pilotos, né? O Hamilton ainda com um visual bem diferente daquele que ele tem hoje, todo estiloso, mas bem legal de ter participado disso aí. Em 2011, para encerrar, foi o ano que eu fui contratado pela Santander para levar uma equipe de fotógrafos para cobrir o camarote da Santander e também as suas arquibancadas. Então foi um ano bastante diferente. Fiz alguma coisa também no L Ponto, mas este ano eu estava mais à disposição da Santander, que era a patrocinadora da Ferrari. Começou o evento na terça-feira no cartódromo da Granja Viana, com uma disputa que o Massa fazia para os repórteres, né, e as pessoas que trabalham na imprensa, de uma corrida de kart que ele fazia lá na Granja Viana, no cartódromo da Granja Viana, também totalmente tudo da Santander, né, tudo ligado à Ferrari, é claro, mas eu tive lá então fazendo a cobertura deste evento, foi bem bacana. Então a primeira vez que o evento de Fórmula 1 para mim começou na terça-feira da semana do GP e não na sexta. Foi bastante legal também, porque neste ano nós tivemos algumas coisas bem interessantes, né? Além, é claro, de eu estar ali no camarote da Santander, que é na saída do box no S do Senna, muito próximo, a gente, é claro, tinha acesso ao pit lane, porque tinha a credencial de Platinum da Santander, para poder pegar justamente. Eu também não vou postar nenhuma foto de nenhum convidado Santander lá no pit lane, porque não vou colocar imagens sem ter autorização. Mas é uma coisa bem bacana, porque a gente tinha acesso lá, fazia os carros de perto, dentro do box. Essa foi a única vez que eu consegui acessar os boxes nesse meu trabalho todo de 7 anos. Mas foi bastante bacana. E nesse evento, neste ano, nós tivemos 2 situações bacanas também, que devem ser frisadas. Uma foi o Bruno Senna, que participou do GP com a Lotus, né? E a pintura da Lotus em homenagem ao tio, ao Ayrton Senna. Isso aí ficou bem marcante também. Acho que estava por ali em 2011, via essa Lotus passar, né? Ficava saudosista com a história do Senna toda. E inclusive o sobrinho dele, né, participando, com o capacete com a cor do Senna, tudo. Então foi bem bacana. Isso aí foi um dos casos bem interessantes que eu passei na Fórmula 1 também. E o outro caso foi o Piquet, que deu a volta lá em Interlagos com a sua Brabham, né? Que foi primeiro título que ele teve. Uma Brabham que era da coleção do Bernie Ecclestone, trouxe para o Brasil,
em comemoração aos 30 anos, né, da primeira conquista do Nelson Piquet com a Brabham. Então foi muito bacana. Esse carro ficou ali atrás dos boxes, né? E eu tive então a felicidade de chegar perto desse carro lá também. E é claro, de fotografar o Nelson Piquet dando a volta lá no Autódromo de Interlagos. Então essas coisas foram bem bacanas, bem marcantes nessa época também, em 2011. 2012 foi o último ano que eu participei. Também, ele ponto, tal, vou deixar uma foto do Massa aí. E praticamente toda a história do Massa, né, na Ferrari, no GP Brasil. Então peguei lá todos esses anos, bastante imagens mais de perto, imagens mais de longe, toda essa história para contar. E nessa semana aqui, ó, semana do GP, a gente fica bastante feliz de ter participado disso aí por um período até que satisfatório, né? Foram 7 anos. Além, é claro, dos anos em que eu assistia, que ia lá para assistir a Fórmula 1. Ultimamente não tenho assistido a Fórmula 1, não, claro, TV eu sempre assisto, mas eu não tenho assistido no local, até porque morei no interior há muito tempo, agora que estou de volta a São Paulo, e aí também teve o problema da pandemia, agora esse retorno está um pouco complicado para a gente assistir a Fórmula 1. Mas queria deixar registrado então, para aqueles que estavam me cobrando, essa questão da Fórmula 1 está aí, 7 anos de carreira, da carreira do Ney Messi, fotografando os cavalos de potência dos motores da Fórmula 1. Quero deixar bem claro que todas as imagens que eu fiz nesse vídeo são imagens captadas por mim, né? Eu que cliquei todas essas imagens, não tem imagens coletadas na internet, absolutamente nada, estão todas então de direitos do Ney Messi. Tá certo? Se você então ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve, né? Se inscreve no canal, curte, compartilha, ativa o sininho, que semana que vem a gente tem outro vídeo novo para vocês aqui na terça-feira às 17h45. Muita força e muita luz e até o próximo vídeo.